Você que abriu então o texto em Daniel capítulo 7, particularmente que esteve aqui conosco pela manhã, sabe o desafio que é ministrar sobre esse texto. Esse texto é o centro da profecia de Daniel. Todo o livro se concretiza nesse texto. Nos 6 primeiros capítulos, nós vimos nessa sequência de mensagens, de exposições sobre o tema O Deus que reina sobre tudo e sobre todos, que Daniel está contando fatos que acontecem desde o reinado de Nabucodonosor até o reinado de Belsazar. Esses dois reis, do capítulo 1 ao capítulo 6, eles são reis do período neobabilônico, do grande império da Babilônia, que teve em Nabucodonosor o seu ápice e em Belsazar a sua ruína. No capítulo 7 em diante, Daniel vai começar a contar histórias não diferentes daquelas que ele contou, mas como se fosse um retorno àquilo que estava acontecendo. Ele começa a contar o que, na verdade, estava por trás daquelas histórias, numa espécie de meta-história, numa espécie de mundo paralelo que toca a história do homem, que se torna a realidade humana, mas que acontece no céu. Uma estrutura muito próxima do estilo de Apocalipse, em que o evangelista João, o apóstolo João, em alguns momentos vê cenas que acontecem na terra e cenas que acontecem no céu. Por falar em linguagem apocalíptica, nós temos que explicar que essa linguagem que você vai encontrar no capítulo 7 em diante, de maneira muito clara, é uma linguagem que está sendo aberta, o código. Ela é uma linguagem encriptada, codificada, porque ela é cheia de símbolos próprios da linguagem apocalíptica, ela é cheia de imagens, de códigos que somente naquele tempo e por aquelas pessoas talvez ficasse mais claro, mas mesmo para aquele tempo e para aquelas pessoas, muitas das informações projetam os fatos para o futuro e, portanto, algumas delas nem mesmo por nós, no tempo atual, serão completamente compreendidas. Essa linguagem encriptada, codificada, ela é então revelada. A palavra Apocalipse significa a revelação de Deus, a abertura da visão de quem vê, seja Daniel no Antigo Testamento, seja João no Novo Testamento, daqueles fatos que estão acontecendo na meta-história, no mundo espiritual, enquanto aqueles fatos descritos de 1 a 6 estão acontecendo no tempo e na história. Então, o que Daniel vê agora, diz o texto logo no primeiro versículo, que ele vê naquele primeiro ano do reinado de Belsazar. Veja aí o verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E esse sonho se descortinou para Daniel em várias cenas que ele chama de visões. Ele estava dormindo, tanto é que diz o texto que ele escreveu logo o sonho quando estava ainda no seu leito, terminando de acordar, e relatou a suma, o sumário, o resumo de todas as coisas. Então era um sonho com várias visões, e essas visões são as cenas que Daniel tem. A primeira cena que ele tem é que ele vê os 4 ventos do céu, verso 2, agitando o mar grande, que associado na Bíblia sempre ao mar Mediterrâneo. E esta agitação dos 4 ventos, que simbolicamente representam não apenas os 4 pontos cardeais, mas também possivelmente 4 anjos, que também são associados aos ventos, portanto são símbolos de anjos, fazem com que aflorem à superfície 4 bestas 4 animais, bestas feras do campo, que 3 delas são associadas a 3 animais. O primeiro deles é o leão alado, o leão com asas de águia. O segundo é o urso e o terceiro o leopardo. Tudo isso foi ministrado pela manhã, eu estou fazendo apenas um pequeno resumo. Fica muito claro que esses 4 animais que afloram e que sobem à superfície do mar representam 4 reinos. O reino da Babilônia, que caracteristicamente é o reino simbolizado pelo leão alado, o reino medo-persa, do urso que se levanta de um lado, e alguns intérpretes entendem que ele começa
levantando-se como reino Medo, mas depois ele se torna o rei Medo-Persa, e os persas assumem a primazia daquele reinado, se tornando o grande império persa, e por fim, o leopardo, que não é forte como o urso, não é forte como o leão, e que representa os gregos, particularmente a expansão de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Para os irmãos terem uma ideia dessa agilidade do leopardo, a Grécia, sob a liderança de Alexandre o Grande, ela domina o Império Persa em apenas três grandes campanhas ou batalhas que passam pela história, que o filme 300 retrata uma delas, e que, na verdade, domina o império com a agilidade de um leopardo, embora não tenha a força de um urso, que era o Império Persa. Quando Daniel está tendo aquela visão e já descreve os três primeiros animais que ele vê naquela visão, daquele sonho aterrador, aparece um quarto animal, que, segundo ele, é um animal completamente diferente dos demais. Veja aí no verso 7. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele era um animal terrível, não diz que tipo de animal era, espantoso e sobremodo forte. Tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços tudo o que encontrava pela frente, e o que sobrava ele pisava com os pés, significando essa expressão destruição total. É justamente sobre a figura desse quarto animal que nesta noite nós vamos centrar a exposição, porque este quarto animal, que diz o texto, tinha 10 chifres, e dentre eles aparece um pequeno chifre que acaba aniquilando 3 dos 10 chifres, que se centra a própria indagação de Daniel, quando ele deseja entender melhor a sua visão. Então nós poderíamos dividir o capítulo todo, na primeira parte, a visão geral das cenas que Daniel viu durante o sonho, e na segunda parte, o pedido de interpretação que ele faz a um dos que aparece ali, para que ele possa entender, afinal de contas, que quarto animal é esse e que pequeno chifre é esse. É preciso dizer que antes disso, esta cena inicial da primeira parte do capítulo 7, ela é interrompida na sequência que ela vinha, primeiro animal, segundo animal, terceiro animal e quarto animal, ela é interrompida abruptamente, repentinamente, pelo aparecimento de uma cena de tribunal. Porque diz o texto que, enquanto Daniel estava olhando, verso 9, ele vê que foram postos, e aí já não é uma visão sem precisão de onde está acontecendo, mas é claramente uma visão do céu, foram postos uns tronos, mas só havia um sentado num trono, que ele chama de ancião de Deus, ancião de dias, no verso 9, e que é uma expressão em aramaico. O capítulo 7 de Daniel é escrito em aramaico, bem como todos os 6 primeiros capítulos, com exceção de uma pequena parte do capítulo 1, e esse ancião de dias, e o termo que é usado para ele, significa apenas uma pessoa longeva. Mas quando você vê o contexto do texto, você percebe que ele figura, que ele simboliza a pessoa do próprio Deus. Porque ele é o único que se assenta, lá na frente ele vai entregar o reino ao Filho do Homem, como veremos, e ele tem uma descrição muito próxima das descrições que são feitas no Apocalipse da pessoa de Deus. Veja que as vestes dele são brancas como a neve, verso 9, os cabelos da cabeça são brancos como a pura lã, representando santidade, o seu trono, e do seu trono saem chamas de fogo, e um rio de fogo mana e sai diante dele. E, diferentemente dos demais que estavam presentes na cena, ele é o único que milhares de milhares e miríades de miríades, representando um número incontável, o adoram, como diz no verso 10. E aí, assenta-se ele no tribunal, e o significado é, se instala a sessão de julgamento e se abrem os livros. Esses livros são os autos dos processos, aqueles que são trazidos para esse juiz assentado no trono, e que provavelmente tem as acusações, as provas e os fatos que o juiz vai usar para julgar. Julgar a quem e como nós veremos no decorrer da história. Esta última cena, então, precede o pedido
que Daniel faz por interpretação, que é justamente o pedido que nós vamos ver hoje na exposição da noite, que completa a sequência. Portanto, veja agora a partir do verso 15, porque é a ele que nós vamos dar a atenção, esperando que essa longa introdução tenha lhe ajudado mais do que lhe atrapalhado, tenha aberto mais o seu entendimento do que lhe confundido mais, mas não tem problema, esse texto é desafiador mesmo, talvez um dos mais desafiadores do Antigo Testamento, por sua linguagem apocalíptica, encriptada, codificada que nós temos. Talvez você já ouviu várias pregações, como eu disse pela manhã, de vários pastores, do capítulo 1 ao capítulo 6, mas quando chega no capítulo 7, como a professora Joss Goldwyn fala, as pessoas normalmente dizem assim, vamos deixar para depois, essa parte aqui a gente lê e aí descreve em outro momento. Vamos então aceitar o desafio e ir ao texto. Diz o texto, versículo 15, e a partir daí nós começamos a exposição. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado diante de mim, ou dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um daqueles que estavam perto, Daniel, portanto, está naquela cena celestial, se sente ali diante daquele trono, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, verso 17, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés aquilo que sobrava, o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro pequeno que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, verso 21, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Continua Daniel descrevendo. Verso 28, aqui terminou o... 26, desculpe, passei direto aqui. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verso 28, para terminar, Daniel conclui assim, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. É quase como as cenas do último capítulo, porque, de fato, o próximo capítulo, capítulo 8, vai nos ajudar a compreender ainda mais profundamente esse capítulo 7. Por ora, vamos pedir a Deus a misericórdia dele, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, é demais para nós tentar compreender com a nossa razão limitada, com o nosso conhecimento restrito,
esse texto da Tua Palavra. É verdade que a Tua Palavra, em muitos lugares, é simples, direta, objetiva, que qualquer um de nós, até mesmo uma criança, como diz ela mesma, compreenderá todas as coisas. Mas há trechos como esse, que nos desafiam. E, portanto, nós pedimos porção dobrada da Tua misericórdia e da Tua graça, para que possamos falar apenas e tão somente o que o texto diz e deixa antever, e nada mais nem nada menos do que isso. Ajuda-nos com a inspiração que nos permite dizer a Ti: dependemos de Ti, porque cremos que esse texto foi inspirado não apenas para o tempo de Daniel, mas para nós hoje, e que aquele sonho, que poderia ser apenas um sonho, na verdade foi revelação de Deus para o servo do Senhor, e por isso ficou registrado, inspirado e escrito como palavra de Deus para nós. Ajuda-nos com a Tua iluminação para que possamos compreender aquilo que foi inspirado e possamos então, ó Deus, tirar lições para o dia de hoje. Nós que estamos tão distantes daquela época, que entendemos tão pouco da linguagem daquela época, das simbologias daquela época, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco, e é isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, para que você possa não se atrapalhar nesse texto, é preciso você ter 2 ou 3 clarezas, de uma maneira assim muito cristalina na sua mente. A primeira delas é que possivelmente parte desse texto trafega de maneira muitas vezes incompreensível para nós e que se deixam antever apenas pelos tempos dos verbos entre passado e futuro. Se você olhou direitinho, alguns momentos se fala de reinos que já aconteceram, e alguns outros, como por exemplo, a partir do verso 17, de reis e reinos que ainda acontecerão. No verso 17, por exemplo, diz que estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra, falando sobre o futuro. Mas, ora, nós tínhamos acabado de dizer que pelo menos 3 desses 4 reinos já tinham acontecido na história. O reino neobabilônico de Nabucodonosor e Belsazar, o reino medo-persa e o reino grego, que acontece um pouco depois do que Daniel vê. Portanto, parece-me aqui que ele está trafegando de maneira muito clara entre passado e futuro. Isso é muito comum nas profecias e particularmente nas profecias com tons em estilo literário apocalíptico. Algumas delas começam a acontecer no passado e se completam no futuro. Algumas delas projetam a nossa atenção para o que nós, ou o que estava escrevendo, já sabia. Outros projetam a atenção para o que ainda ele não sabia e que só saberia, como acabou sabendo, por conta da revelação de Deus. Mesmo nós que estamos depois destas coisas, precisamos entender que algumas dessas partes desse texto ainda acontecerão. É aquilo que nós chamamos de cumprimento remoto ou escatológico das profecias. Grande parte das profecias tem uma aplicação ou um cumprimento imediato e algumas delas são plenamente cumpridas no futuro. Você encontra claramente isso em várias partes da Bíblia. Portanto, não se confunda entre passado e futuro. Foque naquilo que a profecia em si, que a visão e a revelação de Daniel em si deseja ensinar, e que está muito claro no versículo 17 e 18, particularmente no 18. Esta é a mensagem central desta revelação de Deus, é que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Este verso 18 completa aquilo que acontece no final da primeira parte do texto, quando no versículo 13 e 14, aparece o Filho do Homem que se dirige ao ancião de dias e lhe é dado o domínio, a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Esse reino que é do ancião de dias, que representa o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, de eternidade a eternidade,
é dado ao seu filho, representado na figura do Filho do Homem, que está muito claro no versículo 14, e é compartilhado no versículo 18 por aqueles que ele chama de santos do Altíssimo, os servos escolhidos do Senhor. O reino é de Deus, o rei é Jesus, e nós somos súditos e coparticipantes desse reino. Portanto, toda a mensagem que está aqui no capítulo 7 é para nos dizer essa verdade, que grandes animais como esses, que são 4, reis que se levantam ou que se levantarão na terra, nada são diante do fato de que os santos do Altíssimo, juntamente com o Filho do Homem, receberá o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Essa mensagem é uma mensagem que ratifica toda a linha de raciocínio de Daniel. E qual é o tema de Daniel? Aquele que nós estamos expondo, que Deus é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Pouco importa o rei e o reino de plantão, se neobabilônicos, se caldeus, se assírios, se egípcios, os atuais grandes poderes imperiais, pouco importa o reino como realidade invisível diante das coisas visíveis que todas essas batalhas da geopolítica antiga e presente e futura, este reino que está interpenetrando nessa realidade espiritual, da qual eu faço parte, você faz parte, o Filho do Homem é o Rei, este reino prevalecerá de eternidade a eternidade. Pouco importa quem são os reinos que estão no poder dominando sobre a terra. Esta é a mensagem, e você precisa ter em mente que, por isso, por causa desse aspecto de eternidade, que atravessa o tempo e a história, em alguns momentos, esses reinos são passados, esses reinos ainda acontecerão. Esses reis já subiram e foram derrubados, e esses reis ainda subirão e serão derrubados, até que o Altíssimo entregue o reino ao Filho do Homem e ele reine. Esta é a mensagem do texto. Tendo dito isso, perceba que essa segunda parte começa com uma confissão, que é uma confissão do impacto da visão sobre o profeta. Ele diz assim: quanto a mim, Daniel, verso de número 15, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram, a ponto de eu me achegar a um dos que estavam perto e lhe pedir a verdade acerca de tudo isso. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. A reação de Daniel, caracteristicamente, foi semelhante em termos de emoção à angústia sentida pelos reis, como, por exemplo, Nabucodonosor, que anteriormente foram eles lhe pedindo ajuda para interpretar seus sonhos. E agora o próprio profeta, tendo sonhado, se identifica emocionalmente na sua angústia de tentativa de compreensão, como os reis, a quem ele ofereceu ajuda para entender os seus sonhos, também se sentiram. Mas havia uma diferença, e a diferença é importante. Enquanto os reis procuravam o profeta para intermediar e trazer de Deus a revelação do que significavam os seus sonhos, o profeta tem um canal direto com o próprio Deus. O profeta se coloca na condição de ser aquele que poderia pessoalmente buscar a quem poderia lhe dar a verdade sobre tudo e a interpretação daquilo que ele havia visto em sonho. Isso o diferencia na sua angústia diante daquelas cenas fortes e incompreensíveis para ele. Os reis precisavam dele para interpretá-lo, ele precisava simplesmente ir diretamente àqueles que poderiam interpretá-lo nos céus e trazer para ele na terra a compreensão. O texto diz que esses grandes animais descritos, como nós já temos falado, eram grandes 4 reis, mas que caracteristicamente não são apenas reis marcados pelo tempo e pela história. E eis aqui uma importante consideração para você levar em conta. Nenhum reino, nenhuma política, nenhuma geopolítica, nenhuma ideologia, ela se torna plena na concretude histórica de um determinado rei, período ou império.
É como se ele estivesse dizendo aqui, olha, que aqueles 4 reis que se levantaram da terra são semelhantes no perfil da ideologia contrária a Deus, da soberba de se acharem dominadores da terra, de se levantarem como opostos a Deus, da mesma maneira como outros tantos que seguirão pela frente. É como se o DNA deles fosse o mesmo DNA oposto à submissão a Deus, que se ensoberbece e profere palavras insolentes como se não tivessem finitude, como se fossem permanecer para sempre. E isso é importante que você compreenda, para que você depois perceba quem é aquele pequeno chifre que aparece da cabeça do 4º animal no meio dos 10 chifres. Porque se você ficar preso a pensar que não, o Império Babilônico tinha essa e essa característica, e no seu tempo e na sua história, do começo ao fim, ele representou isto e aquilo outro para a história e também para com Deus, mas o Império Medo-Persa, por sua vez, tinha essa e essa outra característica que o diferenciava do babilônico. Você estará preso às expressões históricas de um mesmo princípio, que é um princípio que remete ao início de todas as coisas. E aqui eu quero que você me acompanhe no raciocínio. Lembra que no início de todas as coisas, Deus havia criado um jardim. E nesse jardim, Ele dava a Adão e Eva tudo o que eles precisavam. E nesse jardim, eles não precisavam construir nada. Eles não precisavam edificar para si absolutamente nada. Eles só precisavam fazer 2 coisas: cultivar o que já existia e guardar o que existia. Na hora em que eles se rebelam, como ato contínuo, um processo de destruição cósmica de todos os relacionamentos acontece. Eles perdem comunhão com Deus, eles perdem comunhão um com o outro, e de imediato nos relacionamentos coisas começam a mostrar desagregação espiritual, moral e de todos os níveis. Um irmão mata outro, Caim mata Abel, e uma sucessão enorme de degradações acontece num curto período de tempo. Mas uma das características desse processo de desobediência, de rebelião, que ocorre a partir do primeiro pecado, da queda do homem e da expulsão de Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden, é que eles vão de encontro, ou seja, de maneira oposta ao propósito de Deus. Logo no início, o que é que acontece? Ao invés de, dentro do jardim, terem sido comissionados para cuidar e guardar do que Deus tinha provido para eles, eles começam a ter uma atitude de absoluta independência e autonomia e rebeldia contra Deus. Deus havia dito: espalhai por toda a terra, crescei e multiplicai-vos. Eles se rebelam numa planície, a planície de Sinear, fora do jardim, e constroem ali aquilo que nós vamos dizer que é o grande monumento do Antigo Testamento à rebelião e à glória humana, chamada Torre de Babel. Qual era o propósito da Torre de Babel? Façamos notório o nosso nome, que chegue até os céus aquilo que nós vamos construir. A partir dali, um princípio que está incutido, que faz parte do DNA de todo poder político, religioso, social, econômico, é manifestado. Todo poder humano, todo domínio humano, toda soberania humana, seja babilônica, egípcia, seja lá no seu cantinho, na sua empresa, ou dentro da sua casa, tudo aquilo que o homem pega nas mãos para manifestar poder e autoridade, ele se encaminhará exclusivamente em 2 direções. Uma de submissão a Deus, reconhecendo que o verdadeiro poder e domínio, a maior autoridade é Deus, e que aquela autoridade e poder que ele está exercendo é em nome de Deus e para a glória de Deus. Ele está no caminho certo, se assim o fizer. Mas se ele fizer da outra forma, como aquele que herdava, ou aquele que herda o princípio de Babel, ele dirá que esse princípio de Babel o faz notório,
notável, poderoso sobre a terra, e ele começa a comer e se alimentar desse poder. O seu coração se ensoberbece, a vaidade toma conta do coração dele, e quer tenha ele nome de babilônico, caldeu, egípcio, romano, grego, russo, ucraniano, americano ou de qualquer outra natureza, ele sempre será um poder que se colocará em oposição a Deus, por uma única razão. É porque ele não reconhece que o seu poder, a sua autoridade e o seu domínio são poderes delegados da parte de Deus, derivados da parte de Deus, não são poderes naturais. O poder não emana do povo e em nome dele deve ser exercido. O poder emana de Deus e em submissão a ele deveria ser exercido. Portanto, quando ele diz aqui que 4 reis se levantarão da terra, o princípio que ele está dizendo é: pouco importa que Babilônia já tenha passado, pouco importa que os medo-persas já tenham passado, pouco importa que os gregos em breve passarão, pensando no tempo em que essa profecia acontece, e até mesmo aqueles que haverão de aparecer, como por exemplo, esses 10 reinos simbolizados nesses 10 chifres, eles acabarão. Eles acabarão do mesmo jeito que acabou aquela estátua. E esse texto tem um paralelo com a estátua de Nabucodonosor, que era uma estátua que você lembra, tinha várias seções da cabeça aos pés, que representavam características daquela estátua, simbolizadas aos reis que haveriam de aparecer. Pouco importa, esses reis se levantarão da terra, mas o que permanece é que os santos do Altíssimo, aqueles que permanecem ou são atraídos de volta para o jardim, e que entendem que o princípio da vida não é o princípio da autonomia, da independência e da insubordinação de Deus, esses santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Jesus coloca isso de outras maneiras ao dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O domínio sobre a terra pertence aos mansos. E quem são os mansos? Aqueles que têm o coração quebrantado diante de Deus, ao invés de se tornarem soberbos e vaidosos, a ponto de fazer obstáculo e oposição a Deus. Portanto, o resumo do sonho todo está no versículo 17 e 18. O interessante é que o reino, além de ser o reino do rei, que reina sobre tudo e sobre todos, também é dos santos do Altíssimo, que receberão esse reino e o possuirão eternamente. Aqui é possível lembrar, irmãos, fazendo paralelos, lembrando daquilo que o resto da Escritura nos ensina, da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E o que é que Ele nos ensinou? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, o lugar em que os poderosos pensam governar, em que os impérios se sucedem com vaidade e soberba, achando que não terão fim, assim como é feita no céu, onde habita o ancião dos dias, o eterno, o Altíssimo. Que o teu reino venha e seja feita a tua vontade. Uma das coisas, abrindo um pequeno parênteses aqui, eu sei que eu estou indo e vindo, tenha paciência, é assim mesmo, nós estamos vendo a linguagem apocalíptica mesmo, não dá para fazer aquelas 3 pontinhos simples de um sermão. Fazendo um pequeno parênteses, sabe uma das coisas que mais me deixa reflexivo? É quando, na nossa geração, a sua geração, de alguns poucos anos, olha só, o que são 50, 60, 70 anos de vida diante da história da humanidade e muito mais diante da eternidade. Mas no seu tempo, você lembra de como aqui no Brasil, alguns dos políticos mais poderosos, que arrotavam todo o poder, toda a soberba que a vaidade do poder traz, hoje já foram, já nem existem mais, fazem parte, se fizerem, de livro de história, são lembrados, se forem lembrados, como nomes de ruas e de praças, e que todo aquele poder e aquela glória esvaiu-se, e outros tomaram, numa sequência quase interminável. Quem estava por baixo levantou-se, e aquele que estava em cima, como numa roda gigante, hoje está submerso nos caminhos mais obscuros da história. Você consegue lembrar de gente da sua geração que um dia foi poderoso, que mandou no Brasil, que governou no Brasil, que dizia:
eu mato, prendo e arrebento, doela a quem doela, e hoje é condenado no ostracismo da história. Gente que já foi forte, que mudou a história desse país, e que de repente hoje é esquecido, para pensar só nos 50, 60 ou 70 anos da sua vida, num país que é o canto do mundo do ponto de vista geopolítico. Agora imagine os poderosos de outrora, nos grandes reinos do passado. Imagine a glória dos Césares romanos, de Nabucodonosor, construtor dos jardins suspensos da Babilônia, que olhava para aquelas grandes obras. Imagine o próprio Salomão, que não teve nada que os seus olhos desejassem que ele não conseguiu, que a sua vontade e o seu desejo humano desejasse que ele não conseguisse, e, no entanto, ao final dele, diferente dos demais, pelo menos ele compreendeu qual foi a lição da vida, é que tudo isso era correr atrás do vento e vaidade das vaidades. Agora pense na sua vida, pense na sua história. Você ganha um pouquinho mais de dinheiro e vira um rico forte, charmoso, cheio de vaidade, dono de si, distrata as pessoas, acha que não vai ter fim, aí vem um vírusinho, como esse mais recente, e derruba poderosos e ricos, mesmo aqueles que estavam em melhores hospitais e tiveram os melhores cuidados. O que é um homem? Senão carne, osso, pecado e finitude. Essa é a mensagem do capítulo 7. Pouco importa quem é o rei, quem é o reino e assim por diante. Mas Daniel se angustiou e então ele entendeu que precisava saber. Então ele teve desejo, verso 19, de conhecer a verdade, pelo menos daquilo que ele tinha visto. Não sei se você já sonhou e ficou dias, enfim, meses, talvez semanas, meses e anos, pensando assim, o que é que significou aquele negócio que eu tive no meu sonho? Agora imagine se o sonho fosse esse. Se o sonho fosse esse, ele disse, agora eu quero entender. E Daniel ficou naquela angústia e tentou entender a verdade a respeito do canto animal. Quando é descrito a partir do verso 19, alguns acréscimos importantes são feitos, e é preciso que você preste atenção a eles. Porque diz o texto que esse animal, semelhantemente à primeira descrição, era diferente de todos os outros, igual, ok. Era muito terrível, lá era chamado de muito espantoso, no versículo anterior. Os seus dentes eram de ferro, igualzinho ao que está descrito lá. Mas tinha um pequeno acréscimo, diz que cujas unhas eram de bronze. E aí isso me faz lembrar a estátua de Daniel 2, que tinha uma parte que era de bronze. A última delas, junto com o ferro, uma liga deles dois, que não se misturava aos pés que eram feitos de barro, uma expressão que se tornou proverbial, quando as pessoas dizem, cuidado que seus pés são de barro, significa que a fragilidade estava na base, porque ferro e bronze não se mistura com barro. Diz esse texto que esse animal devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava, igual, versículo anterior e esse aqui. No versículo 20 continua dizendo, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, igual aqui e igual ali também, diz, no entanto, um acréscimo, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Lá havia dito apenas que o pequeno chifre tinha olhos e falava palavras de insolência, mas aqui diz que ele era mais robusto e o faz semelhante aos outros 10 chifres, porque o chama de companheiro daqueles que eram seus companheiros. Portanto, nós entendemos aqui que aquele pequeno chifre tinha uma semelhança na sua essência aos 10 chifres do quarto animal. Não era uma coisa distinta que se separava deles. A minha tese é que esse chifre pequeno representava algo que estava como parte fundamental do DNA daquele animal e de todos os outros reinos e impérios da terra, mas que tinha uma robustez que não era proporcional ou diretamente proporcional ao tamanho dele, porque ele era pequeno, mas ele tinha coisa que os outros chifres não tinham. Ele tinha olhos, que representam o conhecimento.
E tinha boca que os outros chifres não tinham, e essa boca proferia insolências contra tudo e contra todas, palavras atrevidas, autossuficientes, daquelas que as pessoas arrotam nos restaurantes chiques quando falam das suas previsões de investimentos e de vitórias e de viagens e assim por diante. Esse era o chifre pequeno, pequenininho, robusto, no entanto, que falava muito, que se achava muito, mas que era semelhante aos outros 10 na essência, no DNA da sua essência. No verso 21 diz que ele olhava, e eis que esse chifre, e aqui tem um terceiro e mais importante acréscimo à descrição inicial daquele chifre pequeno, entre os 10 chifres, é que ele olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Na primeira descrição dizia que ele era apenas um sujeito que gostava de se babular, que era insolente, que se achava mais, mas as suas palavras eram voltadas para os demais, para aqueles que eram semelhantes a ele, que estavam na mesma dimensão. Mas agora é dito que, além de serem palavras insolentes, cheias de vaidade, de soberba e de autossuficiência, esse pequeno chifre é, na verdade, alguém que projeta a sua insolência, a sua arrogância, a sua autossuficiência na direção de Deus, porque de fato é isso mesmo, todo orgulho é orgulho em relação a Deus. Toda soberba que você eventualmente vê acontecendo não é uma soberba de homens em relação a homens, é sempre uma soberba de homens em relação a Deus. É uma concorrência, não entre si. É uma concorrência do homem, daquele princípio da Torre de Babel, que não se submete à ordem simples de crescer, multiplicar e espalhar-se da terra, mas prefere dizer do meu jeito, my way. E do meu jeito, eu vou ficar aqui nessa planície e vou edificar uma torre que me leva até o céu e farei notável o meu nome. Este é o princípio do orgulho essencial, o mesmo orgulho que foi inoculado pela serpente, ou pela serpente no coração de Eva, quando disse para ele, não, isso não. O que Deus não quer é que você seja semelhante a Ele, que você não tenha os olhos abertos para o seu grande valor e poder, porque você tem potencial de ser igual a Deus. E aquele princípio de arrogância, autossuficiência e orgulho que é inoculado naquela mulher, depois o próprio Adão, vem até os dias de hoje. Irmãos, você quer saber se você é orgulhoso ou não, se você é vaidoso ou não, é simples. De onde você está, olhando quem é poderoso, rico, autossuficiente, que projeta a sua vaidade pelo poder, prestígio, posição, poderio de qualquer natureza que tem, é muito fácil. Mas quando algumas coisas se invertem e é você que está dominando, é você que está mandando, é você que tem muitos para lhe servir, você observa aquela sensação de prestígio, de glória, de que você chegou, enfim, ao que você merecia, que, enfim, você tem o poder que você desejou e só viu os outros terem e usufruírem. Por isso tem aquele provérbio que diz, quer conhecer o homem, dê a ele poder. Mas, na verdade, eu gosto de uma outra versão. Quer fazer o homem revelar quem ele realmente é, dê a ele o poder. Porque ele já é. Ele só não teve a oportunidade de expressar. Infelizmente, isso está inoculado na natureza humana nossa. Por isso que é fácil a gente dizer assim, rapaz, fulano de tal, fez o que fez, olha só. Mas algumas vezes nós não fazemos a autocrítica dizendo que no nosso micro-reino, no nosso micro-império, lá em casa, no meu condomínio, no lugar onde eu trabalho, nas relações que eu tenho, várias vezes, se não o digo, eu penso. Você sabe com quem está falando? Porque isso está inoculado no coração humano, e aqui se expressa na figura de um pequeno, mas robusto rei, caracterizado por aquele chifre que tem olhos e fala e faz guerra contra os santos. Mas o que me chama a atenção nesse verso 21 é a última parte, e diz assim, e prevalecia contra eles. Sabe, irmãos, algumas vezes nós não entendemos porque no passado, no presente ou no futuro,
Algumas coisas nós vemos Deus parecer que está nem aí com o que está acontecendo. Parecer que não está disposto a chamar o feito à ordem, bater na mesa e dizer assim, para agora. Quando a gente vê, como viu no passado, e vê no presente e verá no futuro, os ímpios prevalecendo contra os servos de Deus. O texto usa um verbo aqui muito curioso, num tempo verbal muito curioso. Ele prevalecia. Enquanto todos os outros verbos normalmente falavam do passado ou do presente ou do futuro, aqui ele está falando de uma ação contínua. É como se Deus estivesse dizendo, olha, em qualquer tempo, em qualquer época, vão se levantar pessoas que, por um tempo, aparentemente vão prevalecer contra os santos do Senhor. Faz parte do registro do propósito de Deus, fazer com que os servos de Deus, em tempos e épocas diferentes, em contextos diferentes, em qualquer longitude ou latitude, passem por situações em que às vezes a impiedade prevalece sobre a piedade. A injustiça vence a justiça. O que é certo prevalece sobre o errado prevalece sobre o certo. E naquele tempo e naquela época, os santos do Senhor, de repente, são levados a dizer, Senhor, até quando? Como vários salmos dizem, até quando, Senhor, o Senhor deixará isso acontecer? E não chamará o feito à ordem, e não baterá na mesa e dirá assim, pare, porque a injustiça não pode prevalecer. Não é da minha época apenas, nem da sua época apenas. Em qualquer tempo, até que todas as coisas sejam postas em ordem, e o reino seja dado ao Filho do Homem, e ele prevaleça sobre tudo e sobre todos, e fique claro a consumação de todas as coisas. Este período entre o ainda e o já, o que já está reinando, mas ainda será consumado, é um tempo em que a gente verá injustiça acontecer frequentemente. Reis ímpios prevalecendo sobre o que é reto e justo. Muitas vezes o nosso coração desmaia diante disso, o nosso coração se torna indignado, nós achamos que temos que tomar a história nas mãos e colocar as coisas no seu devido local. Mas, frequentemente, quando outros fizeram isso no passado, simplesmente trocaram de ditador, de A para B. Fizeram um cair para que o outro prevalecesse e o outro que veio, muitas vezes era pior do que o primeiro. E numa sucessão de ruins e piores, nós descobrimos que a intervenção da mão do homem na história não colocará as coisas no devido lugar. Só um dia, o Rei de toda a glória é que chamará o feito à ordem, como diz a expressão do texto, julgará todas as coisas e fará com que os santos de Deus prevaleçam sobre tudo e sobre todos. Tanto é que, enquanto esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, verso 21, existe uma expressão no início do verso 22 que fala desse momento. E que ele vê já naquele momento, embora seja um momento futuro. Diz assim, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles, ele estava presenciando isso, até que veio, olha, como se fosse uma coisa que já aconteceu mesmo na eternidade. Na eternidade, o eterno que não está preso nem no tempo e no espaço, já chamou todas as coisas à ordem, já consumou todas as coisas. Quando eu era pequeno, eu vi uma tia minha matando uma galinha. E ela, com pena da galinha, sangrou o pescoço da galinha, e quando ela começou a alvoroçar-se na mão dela, ela soltou a galinha, e você já sabe o que aconteceu. Se você não viu, você imagina. Aquela galinha saiu pelo terreiro da casa, jogando sangue com a cabeça pendurada, ainda pensando em estar viva, e estava de certa maneira, mas apenas pensando por um tempo e jogando sangue para todo lado, até que se esvaiu e enfim morreu ciscando no terreiro. Eu gosto muito dessa ideia minha particular, porque eu vi a cena. Quando eu penso no domínio do mal no tempo presente, é como uma galinha que está jogando sangue para tudo que é lado, foi ferida mortalmente, no tempo da eternidade já aconteceu, já morreu, já acabou, o rei já dominou sobre tudo e sobre todos, mas aqui do lado de cada eternidade, nessa dimensão horizontal, nós ainda vemos a galinha ciscando e jogando sangue por tudo que é lado.
Às vezes nos assustamos com a cena do mal prevalecendo, entra governo, sai governo, entra rei, sai rei, e nós olhamos assim, gente, não tem um que preste, meu Deus do céu, é pior do que eu imaginava. Quando é que alguém em si vai fazer as coisas certas nesse mundo, seja na minha micropolítica local, seja na macropolítica e geopolítica global? Parece que as coisas só pioram, a galinha só cisca e joga sangue para tudo que é lado. Mas Deus, diz o texto, até que aconteça que o ancião de Deus, diz o texto, novamente usando o passado, fez justiça aos santos do Altíssimo. E olha que coisa gloriosa essa expressão. E então veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Irmãos, eu não sei se eu vou querer estar vivo ou morto nesse dia, eu não sei escolher, mas uma coisa eu sei, haverá um dia glorioso, em que eu e você estaremos na sala do trono, diante do Altíssimo, o ancião de dias, sentado no trono, tendo à sua direita o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, que receberá do ancião de dias o Altíssimo reino, e nos convidará a reinar com ele na terra. E nesse dia o mal terá sido eliminado do horizonte do universo. Nesse dia, chegou o dia em que o ancião de dias fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos, escolhidos por Deus, vieram a possuir o reino. Esse dia já aconteceu na eternidade, é meio complicado de entender, mas já aconteceu na eternidade, porque o Deus que faz isso não se prende ao tempo nem ao lugar, não está nem aí com quem está reinando hoje, com quem está dominando, se é de direita, se é de esquerda, se faz certo ou errado, se é poderoso ou fraco e usa da sua fraqueza como meio de manipular a todos, pouco importa. O Deus que reina traz um tempo em que os santos possuem o reino. Aqui vemos quem é que põe um limite ao mal, até que. Aqui vemos qual o limite que foi feito e que limite foi posto. Ele fez justiça, significa dizer que ele colocou as coisas no caminho reto. Ele arretou o caminho. Ele alinhou o caminho como uma parede que estava torta, e ele colocou o prumo, uma outra imagem que não é de Daniel, é de Jeremias, em que Deus coloca o prumo e diz, está torto, eu vou ajeitar essa parede. Essa parede é um mundo caótico e mau, e Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Aqui o texto diz que os santos possuíram o reino. Veio o tempo que os santos possuíram o reino, a consequência de sua intervenção. Tudo bem por aí? Podemos continuar? 52 minutos. Então ele disse, o quarto animal, e aí ele entra no danado do quarto animal, rapaz. Esse quarto animal bagunça toda a exposição. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra. Será. No tempo dele, ainda será. O qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, pisará os pés, fará em pedaços, já foi descrito. Os 10 chifres, aí ele começa a detalhar, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. A maioria dos intérpretes interpreta isso aqui como o Império Romano. E se você vai na história e vai fazer uma relação do tempo, você vai descobrir o seguinte, vai contando comigo. Imperador Augusto, do 29 a.C. a 14 depois de Cristo, imperador quando Herodes o Grande reinava e Jesus nasceu. Depois Tibério veio no ano 14 depois de Cristo. Depois de Tibério, Calígula, ou Gaio, né? Depois Cláudio, depois Nero, no ano 54 a 68, a maior perseguição que os cristãos passaram. Depois Pórcio Festo, já estamos em 6. Depois Galba, 7. Depois Otto, 8. Depois Vitélio, 9. Depois Vespasiano, 10º. E aí acontece uma coisa, Vespasiano é aquele que manda o general Tito destruir o templo em Jerusalém. A destruição do templo em Jerusalém é um fato histórico do ponto de vista
da Apocalipse, da linguagem apocalíptica fundamental. Daniel nem sabia que o templo ia ser destruído, porque nem sabia que o templo seria reconstruído. O templo que ele conheceu, antes dele ter ido ao exílio babilônico, era o templo de Salomão. Esse templo estava agora em Jerusalém, derrubado, as suas portas fendidas, roubados seus utensílios, os muros de Jerusalém destruídos. Portanto, ele não tinha nem a imagem real e histórica de que esse templo seria construído. Ele foi construído por Herodes o Grande. O templo que nós conhecemos do templo de Jesus foi reconstruído por Herodes o Grande. Mas esse templo, ele é destruído no ano 70 depois de Cristo, na grande invasão que que o general Tito, por mando do imperador Vespasiano, faz. E esse episódio é descrito no sermão escatológico, o quinto dos 5 sermões de Mateus, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E lá você vai ter uma característica muito interessante. Jesus vai falando dos episódios que acontecerão, e há dado momento em que fica claro que é aquela geração que verá isso, e de fato viu. É a geração que viu o templo de Jerusalém ser destruído e que teve que fugir de Jerusalém para não ser destruída, abrindo a maior diáspora, o maior exílio de judeus até a Segunda Guerra Mundial, quando houve o Império Nazista. Mas a partir de outro momento, a linguagem que é usada lá em Jesus, em Mateus capítulo 24, é uma linguagem escatológica. Tem coisas que não aconteceram ali no capítulo 24, descrevendo o que ocorreu no ano 70, mas o que vai ocorrer na segunda vinda de Jesus. E é justamente essa sobreposição da profecia, coisas que acontecem no tempo em que ela se cumpre, e coisas que acontecem no tempo supremo, pleno, completo, que ela vai de cumprir na escatologia, que muitas vezes confunde as pessoas. Mas o fato é que quando Jerusalém é destruída, acontece um fato que vai marcar a história dos judeus. Antíoco Epifânio, um sujeito mau, da descendência, creio eu, dos Seleucidas, que eram justamente um dos 4 generais que tomaram o poder quando Alexandre o Grande morre, entra no templo. Como gentil, isso já seria uma afronta, mas ele resolve imolar um porco dentro do lugar santíssimo e esparge o sangue daquele animal, imundo para os judeus naquele lugar santo. Ele é chamado de o abominável, aquele que fez coisas impensáveis, naquele momento para profanar o templo, afrontar os judeus que se levantaram contra Roma, na famosa luta dos Macabeus, que acaba com a destruição de Jerusalém. Aquele homem o faz como designação de um espírito de anticristo, de antideus, de profanar as coisas santas. Até então, a coisa mais terrível que havia sido feita contra o templo foi quando Nabucodonosor entrou e tirou os utensílios do templo. E depois, quando Belsazar, o seu neto, usou esses utensílios do templo para beber as suas bebidas junto com as mulheres na grande festa do capítulo 6 de Daniel, quando vem aquela escritura que diz: Mene, Mene, Tekel, Farzim, o teu reino foi pesado e achado em falta, e então Deus julga. Antíoco Epifânio, assim, multiplica a profanação contra as coisas de Deus a uma enésima potência. Ele sacrifica um porco no lugar santo, e ele é tido ainda hoje na história como o homem que inaugura, do ponto de vista histórico, a profanação das coisas de Deus, que vão ser chamadas à ordem no dia em que o Senhor vier para reinar sobre todas as coisas. Se tem alguém que personifica na visão de Daniel, que acontece anos depois, esse fato de uma profanação, é Antíoco Epifânio. Por isso alguns dizem assim: ele é o pequeno chifre. Ele é o pequeno chifre. Eu tenho uma tese em particular, tendo lido vários comentários, é que o que caracteriza esse pequeno chifre não é o fato de ter sido Antíoco Epifânio ou qualquer outro personagem da história, que ele realmente era uma pessoa que emerge da cabeça daquela besta, e aqui talvez você precise ler Apocalipse capítulo 13, porque a linguagem é a mesma, mas o que caracteriza aquilo lá é um espírito de afronta a Deus, mas preste bem atenção à sutileza.
um espírito de afronta a Deus, uma atitude de afronta a Deus que não bate de frente apenas, mas que faz isso de uma maneira religiosa. Anticristo não é alguém que é contra Cristo. O prefixo anti não significa apenas contra, significa aquele que é contra parecendo ser igual. O espírito do anticristo, que está presente no DNA de todos esses reis, e particularmente desse pequeno chifre, não é alguém que diz, eu sou contra Deus, mas é alguém que personifica um certo espírito religioso, e esse espírito religioso é contra Deus porque quebra a lei de Deus, afronta a lei de Deus, mata um porco no lugar em que deveria ser adorado as ofertas do Senhor, mas ele também o faz por motivos e com formas e com projetos religiosos. E é aqui que alguém diz assim, esse pequeno chifre não pode ser apenas Antíoco Epifânio. Observe algumas coisas. Se os 10 chifres estão dentro de Roma, e esse pequeno chifre aparece na cabeça da besta, e ele aparece na cabeça da besta, sendo semelhante aos seus companheiros, lembra aquela expressão que eu frisei? Então ele está dentro de Roma, ele tem força política, mas ele é, acima de tudo, uma figura religiosa, uma figura de anticristo. Alguns identificam isso com um cristianismo que vai se corrompendo ao longo dos primeiros séculos da era cristã, que é religioso, mas que se torna completamente pagão quando assimila e coloca coisas para dentro da igreja que não pertencem a Deus. Oração pelos mortos, adoração de figuras humanas importantes, mas que não são Deus, como a mãe de Jesus, como outras personalidades importantes da história, servos de Deus, santos de Deus, assim como você é, mas que são colocados como intercessores diante de Deus e assim por diante. Fica claro, portanto, que esse pequeno chifre, que tem natureza romana, que tem natureza do império, no entanto, não é um rei como todos os outros 10. Ele é um pequeno chifre, mas ele é um pequeno chifre que é robusto, diz o texto, que tem força política sem ser político, que tem influência sobre tudo e sobre todos, aparentemente nessa dimensão horizontal, que nenhum dos 10 chifres tem. E ele consegue fazer isso destruindo até mesmo chifres que estão ali parcialmente dentro daqueles 10 chifres. Alguns, portanto, assimilam que esse chifre é a religião cristã que vai, ao longo dos primeiros séculos de Cristo, até se tornar religião do império e depois disso perder completamente o rumo, sendo a religião apóstata de um cristianismo que é contrário a Deus, embora pareça falar em nome de Deus e adorar a Deus. Essa expressão que eu chamo de cristandade, preste bem atenção, não engloba apenas uma tradição cristã. Embora esteja personificado numa tradição, numa denominação em particular cristã, no entanto, ela personifica-se e se expressa em vários momentos da história, inclusive do protestantismo, quando no protestantismo, e particularmente nesses dias atuais, nós vemos coisas acontecendo contra as quais a reforma protestante levantou-se. Portanto, esse pequeno chifre não é apenas uma religião, não é apenas uma religião que se corrompeu e que assimilou práticas pagãs até que a reforma protestante levantou-se. Mas é também, mesmo no meio protestante de outras tradições e denominações, toda expressão institucional, cristandade é institucional, diferente de cristianismo, que é fé e prática dos ensinamentos de Cristo, e que, de acordo com a história, vai revelando a sua corrupção. Eu não sou daqueles, irmãos, que, por ser protestante, coloca o nome de protestante acima do nome de cristão. Eu não sou daqueles que, sendo calvinista e reformado, por convicção, coloco o calvinismo como imune e acima de todo risco e perigo, acima de qualquer suspeita.
Eu não sou daqueles que, sendo presbiteriano, não reconheço que, ao longo da história do presbiterianismo, houve momentos de corrupção, houve momentos de desvio das práticas de Deus, e que hoje também estão de maneira característica em vários lugares do mundo, sendo opostos ao que Deus faz e ensina, e que, juntamente com a grande meretriz, que lá em Apocalipse representa esse tronco da cristandade que surge depois dos apóstolos e se corrompe com os imperadores de Roma, na mesma cabeça dos 10 chifres, e que representa esse pequeno chifre, que começa pequeno, mas que se torna mais poderoso que os demais. Hoje pela manhã alguém perguntou e pediu como é que chama mesmo quando você antecipa um filme? Um spoiler. Esse pessoal está esperto demais, está atento. Pastor, não sei se eu venho à noite, me diga logo quem é esse danadinho desse pequeno chifre. E eu disse assim, começa como? Aparentemente, da cabeça dessa grande besta, quarta besta, que tem 10 chifres, dentro do Império Romano, uma força que parece ser uma força diferente, mas é semelhante aos seus companheiros, que aparece como uma fé que ajuda a destruir, inclusive, a integridade desse império. Como você deve saber, há 3 fatores históricos que explicam a queda do Império Romano. A sua própria depravação, que fez ele erodir e cair de dentro para fora. O fato deles subestimarem as forças dos povos pagãos da Europa, e não reforçar as fronteiras, eles começaram a entrar e tomar o império. E a terceira força, os historiadores dizem que foi a influência do cristianismo dentro do império, que confrontou a velha afirmação que César é o Senhor pela nova afirmação que Cristo é o Senhor. Portanto, eu acredito que esse pequeno chifre pode até representar um início de coisas boas, mas estava dentro da cabeça da besta e se transformou nessa cristandade, na minha opinião, que vai chegar aquele dia, até que o Senhor chame o feito à ordem, que será tão oposta a Deus que será conhecida como o anticristo. O anticristo não será um ateu, irmãos. O anticristo não será uma pessoa que não terá aparência de religião, que não terá aparência de coisa divina. Pelo contrário, ele terá a aparência de tudo isso, mas no fundo ele é anticristo. Ele traça um caminho paralelo que leva as pessoas a acharem que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo aos propósitos daquele que se opõe desde o início a Deus, o inimigo de Deus. Essa tríade maligna, o anticristo, a besta e o falso profeta, representa a personificação de um sistema global, de um sistema mundial, e aqui não é nenhuma teoria da conspiração de nova era, ou dos Illuminati, ou coisa parecida, mas que personificam nessas 3 figuras um poder global, um DNA que está inoculado desde a serpente, e que junta o poder político, o poder religioso e o poder econômico para fazer coisas que parecem ser para o bem da humanidade, que parecem ser por conotações piedosas e para servir a Deus, mas na verdade são contrárias a Deus, uma coisa paralela que parece ser, tangencia, mas não é, um anticristo. O que é que me traz esperança depois de tudo isso? É que haverá um dia, verso 26, depois de tudo aquilo que é descrito até então nos versículos anteriores, até o versículo 24, quando diz que este pequeno chifre, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar até os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um período quebrado, indeterminado, que aqui ele coloca 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Depois de passado tudo isso, no verso 26, olha o que me traz esperança, e a fonte da minha certeza é que depois disso se assentará o tribunal. Para quê? Para tirar o domínio do pequeno chifre, para o destruir e o consumir até o fim. E então o que acontecerá? O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Diante de uma mensagem dessa aí, Daniel conclui, rapaz, terminou o assunto.
Aí, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos ainda ficaram rodando na minha cabecinha, me perturbaram muito, o meu rosto se empalideceu, e eu disse assim, eu vou guardar, porque parece que vem mais coisa pela frente. E vem, mas só na próxima exposição, no capítulo 8 em diante. Até aqui, o que é que me traz esperança? Não importa quem será o anticristo, a besta ou o falso profeta. Não importa quem são os reis que aparentemente dominam sobre a terra. Há um tribunal já marcado, já posto, em que só tem um assentado como reto juiz, o ancião de dias, e ele entregará o seu reino ao Filho do Homem, e os seus santos serão convidados a reinar para isso, ou com ele. O que significa tudo isso? Deus é quem reina, sobre tudo e sobre todos. O que a gente vê na história já está previsto, predeterminado, e Deus está no controle. Glória a Deus por isso. Amém. 1:09. Não dava para ser menos tempo do que isso. Vamos orar juntos, irmãos, porque eu creio que, ao tempo que nós descobrimos todas essas coisas, interpretamos todas essas coisas, creio eu, iluminados por Deus, embora haja tantas questões aí polêmicas e contraditórias, a mensagem mais importante é que no seu microcosmo de vida, família, trabalho, sociedade, ou na geopolítica global, pode ficar tranquilo, não omisso, não inativo, mas tranquilo. O Senhor está reinando. Haja como cidadão dos reinos deste mundo, como os cidadãos devem agir, com piedade e temor a Deus, mas com a certeza de que você tem um papel a fazer, como pai, como cidadão, como educador, como profissional. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas não se angustie, não vai ser você, nem ninguém que antes do tempo chamará todas as coisas à ordem e colocará todas as coisas no seu devido lugar. Até que o rei faça isso, nós ainda vamos penar um pouquinho, ou talvez um muitão, mas Deus está no controle, é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Vamos juntos? Ó Deus, ajuda-nos a ter essa certeza, conforto e esperança, de que por mais assustadora que foi para Daniel esta visão, e por mais assustadora que seja para nós os desdobramentos dessa visão, e das coisas que nós entendemos, é aquelas que ainda não entendemos e entenderão a partir dos momentos em que forem acontecendo. Apesar de tudo isso, ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque nós conhecemos o ancião de dias, o Altíssimo que és Tu. O Teu Filho Jesus nos deu o privilégio de nos redimir, nos regenerar, nos transportar do império das trevas, tenha Ele o nome que tiver, para o reino do Filho do Teu amor. E neste reino, o Filho do homem, o nosso Redentor Jesus, reinará de eternidade a eternidade, e nós seremos chamados a reinar com Ele. Sustenta a nossa fé. Quando o mundo estiver de cabeça para baixo, as coisas mais absurdas que são erradas e foram tornadas certas, as maiores injustiças e coisas que nos angustiam a alma, perto de nós e longe de nós, estiverem todas acontecendo, ó Deus amado e querido Pai, aquieta o nosso coração, aquieta com a certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, que quando e até o ponto que nós pudermos fazer alguma coisa, testemunhando do Teu Evangelho, exercendo a nossa voz, exercendo a nossa influência de sal da terra e luz do mundo, que façamos. Mas que, ó Deus, nenhum de nós tenha a expectativa que nenhum reino deste mundo, que nenhum governante deste mundo colocará as coisas em ordem. Uns terão mais temor a Ti, outros serão abertamente do anticristo. Uns serão sedutores e dissimulados, e parecerão ser teus, e não são. Ajuda-nos com cautela a perceber e com discernimento não oferecer a nenhum deles o louvor, a adoração e a obediência que só a Ti nós devemos fazer.
Nos ajuda nesses tempos difíceis e particularmente essas gerações mais jovens, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, que certamente enfrentarão dias muito terríveis pela frente. Ó Deus, ajuda-nos a prepará-los, particularmente ajuda os pais a prepararem as próximas gerações para os dias difíceis que virão, firmando-os na Tua palavra, fazendo-os ter experiência contigo, sendo realmente convertidos e não apenas religiosos frequentadores de igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a passar para as próximas gerações a convicção que, por piores que sejam os dias vindouros, o Senhor continuará reinando e eles podem descansar em Ti, porque são servos de Deus que os convidará para reinar consigo. Ó Deus, nos ajuda a fazer assim e, portanto, cumprir o nosso papel na história. É o que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos.